Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a possibilidade ou não de tentativa no crime pré-doloso. E aí, admite-se ou não a tentativa do crime pré-doloso? Eu já vi em vários manuais a afirmação de que o crime pré-doloso tem a composição de conduta base dolosa e resultado qualificador culposo, e pelo fato de o resultado qualificador ser culposo, como a conduta culposa não admite tentativa, não se admite tentativa também para o crime pré-doloso. Essa afirmação não é verdadeira. O professor Renato Brasileiro tem sustentado a possibilidade de tentativa no crime pré-doloso e eu acho que ele está coberto de razão. Quando que haveria a tentativa do crime pré-doloso? Primeiro nós temos que entender que o crime pré-doloso não é sinônimo de crime qualificado pelo resultado. Crime pré-doloso, sim, é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. A estrutura do crime pré-doloso é que ele tem uma conduta base dolosa e tem um resultado qualificador culposo. Portanto, eu posso afirmar com toda certeza que o crime pré-doloso, no crime pré-doloso, o resultado vai além daquilo que foi previsto pelo agente. Porque embora ele tenha vontade de cometer o crime, a conduta base dele é dolosa, mas o resultado qualificador vai além do desejo do agente criminoso. O resultado qualificador é culposo. Então, crime qualificado pelo resultado é uma coisa, é um gênero, que comporta várias espécies, pelo menos 4 espécies. Entre essas 4 espécies, uma espécie de crime qualificado pelo resultado é o crime pré-doloso, e a composição do crime pré-doloso é conduta base dolosa mais resultado qualificador culposo. Eu vou dar um exemplo de crime pré-doloso. Nós temos o caso do aborto seguido de lesão corporal ou morte. O agente criminoso quer praticar o aborto, realiza manobras abortivas e pratica o aborto, só que além do aborto, existe a lesão corporal na gestante ou até mesmo a morte da gestante. Então vejam que existe aqui uma estrutura de conduta base dolosa, o agente criminoso tinha o dolo de aborto, entretanto, o resultado foi além do previsto pelo agente. Ele conseguiu o aborto e além do aborto causou a lesão morte ou a lesão corporal, perdão, ou a morte da gestante. Então vejam que foi além do resultado desejado pelo agente. Ele que queria somente o aborto, realizou o aborto, mas além disso, obteve de forma culposa a lesão grave ou morte da gestante. Isso é o crime pré-doloso, que é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Alguns doutrinadores dizem isso, então, que não se admite tentativa de crime pré-doloso, porque o resultado qualificador é culposo. Se na culpa não existe tentativa, não pode existir tentativa de crime pré-doloso. Isso não é verdade. Por quê? Há possibilidade, sim, de existir tentativa de crime pré-doloso. Quando que isso ocorre? Ocorre na seguinte situação. Quando o resultado qualificador culposo acontece, mas a conduta base dolosa não se completa. Nesta hipótese, somente nesta hipótese, eu terei tentativa de crime pré-doloso. Vou dar um exemplo. Imagine que o médico vai realizar o aborto na gestante. E ele realiza manobras abortivas, causa a morte da gestante, mas não causa o aborto. A criança sobrevive, a criança vem a nascer com vida. Neste caso, como o dolo do médico estava direcionado ao aborto, e como o crime de aborto não se consumou, se consumando sim a conduta qualificadora culposa, ou seja, a morte da gestante, neste caso, o professor Renato Brasileiro diz que existe tentativa de crime pré-doloso. Então, atenção para esse detalhe. O crime culposo, salvo a culpa imprópria, não admite tentativa. Por consequência, alguns autores entendem que o crime pré-doloso, por ter o resultado qualificador culposo, também não poderia admitir tentativa. Entretanto, se existir essa possibilidade, essa situação em que o resultado qualificador culposo acontece, mas a conduta base dolosa não se completa, nós teremos uma situação em que existirá tentativa de crime pré-doloso.
Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal.